Amanhã foi intensa na comunidade do Flexal em Auma. A polícia... Como que é? Eu falei o quê? E como é que é? Flexal. É Flexal. Na zona norte do Rio, a polícia militar foi recebida a tiros. Você vê ali os policiais parados. Eu vou ao vivo já com o Jackson Silva, que está direto aí dos pontos da comunidade Flexal. Ô, Jackson, aquele momento que você traz pra gente, que é o policial que olha com uma cara e fala, réu de janeiro, é o momento que os policiais entraram e estavam esperando o fogo dos traficantes cessarem para conseguir continuar a avançar, né? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Cenas de terror, Isabelle Benito, os traficantes atiraram contra os policiais avançaram à procura dos bandidos. E lá em cima, a situação ficou ainda pior. Mostra ali Pedro Mota, os policiais entraram por esta rua, só que usaram um aparato de guerra. 4 veículos blindados, 5 batalhões e 2 aeronaves. Eu apurei, Isabelle, com a polícia e também com os moradores. Olha o que aconteceu. Os policiais, enquanto avançavam, os traficantes atiravam ainda mais. Vamos andando por aqui, a gente conhecer um pouquinho desse território, tá? Você imagina só, Isabelle, por que usaram todo esse aparato de guerra? Porque sabiam da localização dos bandidos. Quando chegaram lá em cima, os traficantes atiraram ainda mais. Para quem está acompanhando o SBT Rio, veja agora. Intenso confronto lá em cima. Os bandidos criaram lá uma base para se esconder e na medida que os policiais foram avançando, a situação piorou. O que aconteceu, Isabelle? Os policiais, enquanto cercavam os bandidos, eles atiraram. Então, um policial foi baleado no braço, tá? Ele continuou internado no hospital da corporação, fraturou o braço com um tiro de fuzil. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Agora, uma outra informação muito importante, Isabelle, que enquanto os bandidos atiravam, uma aeronave sobrevoava a região e um dos traficantes fez o quê? Atirou contra o helicóptero. Então, o helicóptero, Isabelle, também teve que sair da região, tá? Porque uma das balas atingiu parte do helicóptero, teve que sair daqui e voltar para a base, porque foi um intenso confronto. Então dá para ter uma ideia, né, de como os bandidos estão fortemente armados aqui nesta região. Isabelle Benito. Marcelo Carregosa, essas são as imagens do drone de trabalho de inteligência e investigação. Inteligência, na verdade, né? Investigação e inteligência por parte da Civil, mas por parte do Serviço de Inteligência da PM, tentando localizar ali o local exato onde a bandidagem mais forte dessa do Engenho da Rainha acaba se escondendo, né? Porque eles devem ter alguma ação ali pontual que a gente não sabe e tudo mais. Conseguiram a identificação. Sem ter helicóptero é uma operação que não tem como acontecer. Exatamente, Isabelle. E aí você vê o que acontece. Você vê aquela casa-mata dos criminosos ali em cima, onde eles estão. Eles têm uma visão estratégica da parte de baixo. E muito íngreme. Estão em vantagem. Isso é regra básica de combate, é moderno. Quem está no ponto mais alto tem vantagem quem está embaixo. Então você vê que assim, e você vê que é um desfiladeiro, ou seja, até para subir você não sobe normalmente. Então só reforça a necessidade de você ter o uso do helicóptero numa operação, porque você vê que o criminoso ali, ele tem um ponto de vantagem sobre os policiais. E aqui acontece uma coisa que é muito doida, porque pelo menos nos últimos 600 anos de história da humanidade, você sempre, nenhuma força privada se opõe ao Estado de igual para igual. O Estado ele sempre vem numa força desproporcional, para justamente evitar o confronto e diminuir a chance dessa força privada tentar oferecer resistência. Aqui quando você aumenta, a força, o pessoal reclama. Você parece que quer nivelar o criminoso com a polícia. E aí você vê isso. O certo aí é você isso. tem o criminoso hoje extremamente mais elevado do poder e das condições em relação à polícia. Por isso que esse banco tiroteio desse jeito. Esse banco tiroteio você vê exatamente. E a comunidade fica no meio. Exatamente. Você tem uma população ali que é vítima em diversas esferas e dimensões, porque ela é vítima justamente dos criminosos que estão ali, elas são vítimas desse confronto que está acontecendo ali, elas são vítimas de toda uma outra sociedade que não mora na favela e olha com suspeita sobre ela. Então você vê que essas pessoas que estão ali, elas são reféns em vários níveis possíveis. Então a gente vê como é complicada a vida de um morador da favela. E aí você vê assim, como se trabalha essa realidade. Você vai ter um confronto, e a gente é inegável, e como Tanto você é que tá reduz o vendo na confronto. tela?
E aí o que acontece? Aqui querem criar fórmulas mágicas que não existem. Como eu falei, 600 anos de história, todos os lugares aplicaram a mesma coisa, Ou seja, que é tem que a desproporcionalidade. Tem que deixar proporcional a mais para o Estado do que para o vagabundo. Ô, Jackson, me fala uma coisa. Esses drones que a gente está vendo, a movimentação de bandidos e a posicionamento, desfiladeiro mesmo, Carregosa. É um desfiladeiro, em que eles têm uma posição estratégica para atingir a polícia ou qualquer tipo de inimigo que entre, mas a polícia tinha algum objetivo real, além dessas imagens, chegar até esses bandidos aí no alto? Porque é um acesso muito difícil mesmo. Por terra, praticamente impossível. O drone faz parte da estratégia da Polícia Militar. Vou te mostrar aqui a região, tá? É um morro, portanto, é uma mata, né, que liga a outras comunidades também. Então, eles usaram um drone para facilitar o trabalho deles. E lá encontraram, né, essa base improvisada dos traficantes. Logicamente, a polícia queria encontrar o arsenal dos bandidos, já tinham informação. Só que, Isabelle, apurando aqui com os policiais, eles falaram que aqui, Isabelle, tem muito fuzil. Só para ter uma ideia, tá? Essa comunidade, ela liga o quê? Complexo do Alemão. Mostra ali Pedro Mota, ali ó, o Morro do Alemão. Logicamente são traficantes que saem de lá e aqui essa comunidade, né, do Flexal, ela vem como ponto estratégico para invadir as outras comunidades também. Eu lembro bem, Isabelle, em junho deste ano, você abriu o programa falando sobre traficantes que quase derrubaram uma aeronave da polícia. Você lembra disso, Isabelle? Mostrou isso e mostrou exatamente o momento em que eu acho que era um helicóptero da Civil, se eu não me engano, passava muito próximo. Você ouvia os tiros passando muito próximo ao helicóptero. Hoje foi mais ou menos isso, tá? Por isso usaram esse aparato de guerra, sabe? 4 veículos blindados. Você imagina só, a comunidade ela é pequena. É um bairro invadido por traficantes, mas só como ponto estratégico, tá? Eles usam esse bairro, há informações que tem uma pista ali atrás, sabe? Uma rua atrás, onde eles passam de motos, de carros também, para facilitar a invasão de outras comunidades, principalmente, Isabelle, as comunidades vizinhas, tá? Tem o Morro do Juramento, tem o Morro do Juramentinho. Todas essas comunidades que dão em torno aqui são do Complexo do Alemão, ou seja, são traficantes do Comando Vermelho. Então, quando os policiais entraram, eles já sabiam onde estaria o arsenal. Só que a intensa troca de tiros começou e aí já viu, né, Isabelle? Os policiais avançaram, os bandidos atiraram. Lamentavelmente, o policial ficou ferido, ele está internado ainda no Hospital da Corporação, fraturou o braço, né? E, portanto, por esse motivo, ainda continua a operação. Tá? Os policiais estão lá dentro à procura desses criminosos. Isabelle Benito. A gente está vendo aí, Carregosa, eu gostaria que a imagem que abre o nosso programa, que é basicamente essa, eu gostaria que a gente colocasse no ar para quem está ligando a televisão agora, ó. Aí deve estar tudo furado. Aí o policial fala, é Rio de Janeiro. Essa estratégia é isso. Para quem nunca entrou numa comunidade, é isso, você ter a progressão. Como você disse, o bandido tem posicionamentos e o local que é dele. Tem uma vantagem em cima do policial. O policial, ele tem que avançar. Se ele avança, ele tem que responder o tiro. Ele é o guardião legal de saber para onde eu tiro. Porque você viu que o vagabundo atira e se atirar em alguém da favela, ele tá literalmente e andando, né? Para as pessoas entenderem como funciona. O policial, esse avanço, esse treinamento para se avançar, é uma coisa muito desesperadora. Porque assim, ó, você vai ter que avançar, e eu já vi policial fazendo isso em loco, você tem que esperar o tiro cessar para conseguir avançando aos poucos. Porque o objetivo deles é botar o caos para a liderança local sair, né? Sim, esse avanço, essa progressão não é rápida, ela é demorada. Não, você vê aí, ó. Então, assim, como eu estava falando antes, como você reduz esses confrontos? Você reduz na desproporção. Então é isso, você vai ter que ter blindado, helicóptero, disco voador, o que você tiver disponível você tem que ter, porque você já cria uma noção de superioridade tamanha que o criminoso não vai querer disputar, porque sabe que vai perder. E aí você vê uma outra situação, que é uma coisa que também não se explica. Assim, as pessoas gastam muito tempo discutindo como deveriam ser as coisas do que como elas realmente são. E aí vamos lá de forma bem pragmática.
faz sentido o criminoso atirar na polícia? Não faz. Não faz. Não faz. Por quê? Ele primeiro Porque ele pode morrer. Porque ele pode morrer e segundo bota que é ruim pros negócios. É ruim para os negócios, bota uma comunidade do qual a família dele, a gente imagina, tá Todo lá mundo inserida, em risco. Então, assim, aí como explica o criminoso? E você vai ver que o criminoso não confrontar a polícia é uma regra. Aqui que é a exceção. Por que, inclusive, então, que aqui... por exemplo, São Paulo eles não confrontam. Mas por que confronta aqui? Aqui eu acho porque eles se veem como igual, nivelado. Eu acho que o criminoso, quando ele ocupa um território, assim, aí como eu tô falando... Ele se acha dono e tem que disputar. Assim como ele disputa com o TCP, com o CV, ele disputa com a polícia. Com o Estado. Ele enxerga o Estado como uma facção contrária a ele. Caraca, Carregosa! Eu acho que isso pode ser uma explicação, porque a verdade é o seguinte, a gente não tem essa explicação. E a gente não vai longe. Em São Paulo, você tem um PCC com um problema enorme, talvez até mais complexo de combater do que as facções e a milícia do Rio de Janeiro. Mas você não tem confronto. Não Até tem que você confronto. vê vídeo de polícia entrando lá, entra correndo de qualquer maneira. Entra correndo de qualquer maneira, entra... Ô, Jackson, eu tô vendo agora umas imagens bem do alto, do biquinho de um morro, de um desfiladeiro mesmo. Parece ter uma casa com vários bandidos andando no entorno. O que é essa casa? Isabelle, essa é uma casa improvisada, onde os bandidos construíram ali, né, improvisado, para observar a presença da polícia e também dos inimigos. Está em um ponto estratégico. Você observa que está bem no alto do morro. Então, quando os policiais avançaram, eles já conseguiram observar de lá de cima. E segundo informações, não só dos policiais, mas também apurando aqui com os moradores, de lá de cima, eles atacaram os policiais. Aí uma outra observação também que é muito importante, o porquê que eles atiraram contra o helicóptero, para que a aeronave não sobrevoasse mais. Que seria muito mais fácil para a polícia avançar enquanto a aeronave sobrevoava a região. Por isso, atiraram contra o helicóptero para que ele saísse da operação para facilitar essa fuga dos bandidos. Agora, Isabelle, atingiu lá em cima, mas aqui embaixo também. Vem para mim, Pedro Mota. As pessoas que estavam nessa rua, uma das principais da região, tiveram que deitar no chão para se proteger. Imagina só, em meio ao confronto, quem saía para trabalhar teve que ficar no meio do tiroteio, porque de lá de cima os bandidos atiravam. A tropa revidou. Essa rua aqui mais cedo estava lotada de policiais, tá? Vários veículos blindados, policiais chegando a todo momento, tá? Nesse momento, sabe, eles estão lá em cima à procura dos bandidos. Mas quem estava aqui, nessa rua principal, teve que se proteger em meio ao confronto, em meio ao tiroteio, uma violência que parece que não vai parar aqui no Rio de Janeiro. Isabelle Benito. E se os policiais estão lá, a probabilidade de se ter mais um confronto a qualquer momento é iminente. Jackson Silva, qualquer informação, você volta ao vivo aqui no SBT Rio e daqui a pouco tem a reportagem completa com todos os detalhes dessa operação, imagens de baixo e as imagens do drone, tudo certinho na reportagem de Jackson. Guerra no Complexo do Alemão. Bandidos trocaram muitos tiros com a polícia hoje de manhã. Tiroteio por lá também. Um drone acompanhou a movimentação dos traficantes. Jackson Silva mostra pra gente. Rio de Janeiro. Um morador gravou o tiroteio perto de casa. Bom dia. Vamos trabalhar. Minha bala tá voando. Uma dura rotina para quem é obrigado a viver em um campo de guerra. Um helicóptero da Polícia Militar fez voos rasantes em meio à troca de tiros. A operação começou nas primeiras horas da manhã na comunidade Flechal, no Engenho da Rainha, na zona norte do Rio. Vai voltar. Vai fazer lá, Maria? A tropa avançou e o confronto não deu trégua. Com o drone, os policiais conseguiram acompanhar a movimentação dos traficantes. Nesta imagem, é possível ver uma base improvisada dos criminosos. Ao perceberem que estavam sendo filmados,
Os traficantes tentaram se esconder na mata. O local dá acesso ao Morro do Juramento, que fica em Vicente de Carvalho, e também ao Complexo do Alemão. Foram mais de 2 horas de intensa troca de tiros. A situação piorou quando os policiais chegaram ao esconderijo dos traficantes. Um agente foi baleado de raspão e socorrido no hospital da corporação. Só tem 10 bicos lá em cima, só esperando a gente, lá na pedra. Tem visão daí? Blindado deve estar tudo furado. A operação teve como objetivo localizar bandidos que roubam carros e cargas. Os PMs também procuraram por armas e drogas. Foi preciso o uso de 4 veículos blindados. Enquanto os caveirões cercavam a favela, os policiais seguiram à procura dos criminosos. A região é controlada por uma das principais facções criminosas do estado. A troca de tiros mostrou a dificuldade para combater os bandidos. É molezinha. Molezinha. Os moradores são reféns do poder paralelo e tiveram que criar estratégias para sobreviver a essa realidade. Muito tenso hoje. Muito tiro. Muito. Difícil sobreviver nisso. Sim, o dia todo é isso hoje. É o famoso Marcelo Carregosa rindo de nervoso. Molezinha, molezinha. Mas tu sabe, é molezinha, Carregosa? Não. É uma... Olha, é um perrengue, coitado. Ser policial no Rio de Janeiro e ser do fronte, ser o operacional, ser aquele que tem que cumprir o papel dele e entrar numa situação como essa... Cara, você tá olhando a farda, mas farda não deixa de ser super-herói. Distintivo desse moço aqui não deixa ele super-herói. Se ele tomar o tiro, ele vai morrer como eu e você. E é essa a realidade. Você imagina você ter um serviço e que de todos... E você não presta concurso pra morrer, não. O policial não presta concurso pra morrer. O povo acha isso. Não, o errado é isso. É uma guerra dentro do Rio de Janeiro, onde você monitora e tem vagabundo fazendo casa-mata no alto pra atirar em inimigo e atirar em policial. E no meio dessa história tem um morador. Ao vivo, Jackson Silva tem as informações da situação agora pra gente. Fala, Jackson. Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. O clima aqui é daquela aparente tranquilidade, mas pode mudar a qualquer momento. Quero só explicar o histórico desses bandidos nesta região. Então observe aí nas imagens de Pedro Mota, tá? Aqui é a Avenida Ademar Bebiano, tá? Estamos atrás do Morro do Engenho. Só para explicar, Isabelle, que essa região, ela liga várias favelas daqui, tá? Então, além da Vila Cruzeiro, tem também o Complexo do Alemão. Mostra do outro lado Pedro Mota, por favor. Olha só, ali na frente é o Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, e dá acesso também à Vila Cruzeiro. Lá em 2010, na tomada das Forças Armadas, os bandidos tentaram fugir por essa mata que eu avisei, a gente já informou no início do programa. Mostra ali, Pedro, por favor. Aquela mata ali, tá? Saíram pelaquela mata na fuga para tentar fugir das Forças Armadas. Então, Isabelle, são bandidos fortemente armados. Nós falamos desde o início, para quem assistiu o SBT Rio, desse aparato de guerra, tá? Usaram 4 veículos blindados, 2 aeronaves e 5 batalhões. Então, essa rua ficou lotada de policiais militares. Durante o confronto, os traficantes atiraram contra um dos helicópteros. Foram 2 helicópteros sobrevoando a região. E, infelizmente, né, esse helicóptero teve que sair daqui porque foi atingido. E um policial militar também foi baleado no braço. Agora, Isabelle, nessa rua aqui, durante o confronto, atingiu lá em cima os moradores, mas quem estava aqui também. Então, as pessoas tiveram que buscar abrigo em uma padaria aqui nessa região, Isabelle. As pessoas correram para se proteger, deitaram no chão. E uma outra informação que eu também apurei com os moradores, lá em cima, no alto do morro, as casas estão metralhadas. Aí eu perguntei, como é que vocês fazem para sobreviver? Sabe qual é a estratégia? Deitar no chão. O rapaz falou, olha,
Eu vi que tinha polícia aqui, eu falei, ih, não vai dar certo, vai ter confronto. E teve. Eles já conhecem a realidade daqui. Deitaram no chão, porque se ficar em pé, pode ser vítima de bala perdida. Então, essa é a realidade do Rio de Janeiro, Isabelle Benito. Marcelo Carregosa, que situação difícil, né? Porque você tem, por um lado, a polícia, o comando da polícia, o comandante que determinou as imagens, que não é fácil também coletar. Você é policial civil, policial da inteligência, da investigação. Você sabe da dificuldade, muitas vezes. Conseguir uma imagem como essa, assim como para jornalista, pô, que maneiro, equipe motivada, sabemos onde eles estão, não é fácil. Daí você tem ali, aí você tem toda a dinâmica do que é ser um delegado ou um chefe do batalhão, de bater e falar, não, vamos subir porque eles estão lá e a gente tem que pegar. Porque o que esperam de vocês? Que vocês caçem o vagabundo. A sociedade como em si, não é essa sociedade que consegue ter acesso ou falar na internet. A sociedade em si espera de Marcelo Carregosa, que suba e pegue o vagabundo. Porque todas as vezes a gente chega aqui e recebe dentro da comunidade e fala, ah, legal, os delegados falando aí pra você. Por que eles não entram aqui e pegam o vagabundo que tá de fuzil na porta da minha casa? Vocês sabem por que não. Então a sociedade espera o quê? Ação do policial. E aí, quando você tem que tomar uma decisão como essa, que você não consegue garantir que não vá ter efeito colateral triste demais, que é a morte de alguém que mora na comunidade, mas também você não pode ser tido como um policial que não cumpre o seu papel de não identificar o vagabundo e deixar ele solto, porque você gera um clima no entorno e um problema social de que a polícia não faz nada e de que o bandido é dono de tudo. Exatamente. Então imagina quando o próprio Estado ele tem que agir, mas uma outra parte do Estado diz, você não pode agir, é proibido entrar. Ou seja, como o Estado chegasse e falasse assim, ó, essa área não é nossa, não. Então, a polícia que é o braço. E é o braço que a classificação... O que é a polícia? A polícia são os indivíduos da burocracia do Estado que têm autorização dentro do corpo social para agir com violência contra os próprios cidadãos. Então, assim, ou seja, ele é o braço que é o braço da violência legítima e proporcional, que é diferente da desproporcional, que é o criminoso. E ilegítima, que é o criminoso. Então, o que acontece? Quando vai chegar uma outra parte do Estado, vai falar, não, você não pode entrar aqui. Eu te proíbo entrar aqui. Então, assim, essas bizarrices a gente vê aqui no Rio de Janeiro, e aí tem uma história que é quase lendária nas polícias, que uma vez a SWAT veio treinar no Rio de Janeiro, né? Uma equipe da SWAT americana veio treinar. Quando eles viram a realidade da favela, eles falaram que eles falaram que era um absurdo, que isso daí é uma situação que não é de polícia, é situação de exército. E aí a gente gera uma outra complexidade. O Rio de Janeiro tem cara, cheiro, cor, pressão de guerra. Agora, é uma guerra? Não, porque você está lidando com um criminoso, você não está lidando com o inimigo. As Forças Armadas, esses conceitos são importantes serem bem separados e delimitados. As Forças Armadas, elas lidam com o inimigo, por isso que o inimigo normalmente é externo. E com o inimigo você usa o quê? Regras de engajamento. Então você pode muito mais. O criminoso, ele é interno, ou seja, ele querendo ou não, ele é um cidadão. Então a polícia ela age com o quê? Progressão do uso da força. Então você tem uma situação que a forma de atuar da polícia é diferente da forma de atuar das Forças Armadas. A gente tem uma situação do Rio de Janeiro que é uma situação de guerra. Mas mesmo assim a gente pode chamar de guerra? Não, mas quer dizer que também a polícia não tenha que ter aparatos compatíveis para esse tipo de confronto que a gente está vendo? Também não. Então a polícia tem que ter helicóptero, tem que ter mais helicóptero, inclusive. Ela tem que mostrar o quê? Porque para não correr risco de eu ser mal interpretado, do que eu falei antes. Quando você está vendo esses confrontos, é porque o criminoso ele não vê a polícia, ele vê o Estado. Se ele vê uma polícia fortemente armada, extremamente forte, extremamente equipada, ele vai recuar do competente. Ele não compete. As pessoas têm que entender isso. Jackson Silva atualizando pra gente, a polícia continua por aí? Isabelle Benito, a polícia continua aqui sim, continua em operação à procura desses bandidos. Nós falamos mais cedo, Isabelle, que ali, ó, onde o Pedro está mostrando, no alto do morro, os traficantes atiraram contra o helicóptero da Polícia Militar. Esse helicóptero foi atingido, teve que sair da operação. Nós ressaltamos que foi de propósito, né? Porque para eles é interessante que não tenha helicóptero para facilitar a fuga deles. Então eu queria que o Marcelo Carregosa explicasse isso para a gente, porque é difícil fazer operação em uma região controlada por bandidos que tem fuzil, que tem metralhadora. Então, Marcelo Carregosa, é difícil entrar numa comunidade com esse arsenal, né, doutor? Exatamente isso, sim. Na verdade, o que você vê, em grande parte das comunidades do Rio de Janeiro,
elas vão se adaptando a uma lógica de guerrilha, que os criminosos eles agem como guerrilha. E principalmente aqui, por conta das montanhas, muitos eles têm a vantagem de estarem por cima. Você vê que essa casa-mata tem uma visão privilegiada. Aquele criminoso está dando tiro ali protegido no policial que está embaixo desprotegido. Então é só ver vários filmes que vão desde o Dia D, como foi, até aquele Iwo Jima. Você vai ver que todos... Quando você pega o ponto mais alto, você domina, porque você tem a vantagem sobre o outro. O helicóptero, ele tira essa vantagem do criminoso. Primeiro por isso, porque o helicóptero já está vendo tudo que está acontecendo de cima. E ele não atua direto, ele só atua em situações emergenciais. Ou seja, quando você tem equipe que está cercada, quando você justamente tem esse tipo de situação que o criminoso está dando tiro contra o helicóptero. E aí a gente tem aquela coisa, obviamente, o helicóptero ele assusta. A função do helicóptero é assustar. E é justamente isso que vai mostrar a superioridade que a gente tem para o criminoso não confrontar. Aí, como eu falei, a gente vive numa lógica tão doida que em qualquer lugar do mundo ia ser completamente normal você ver a polícia usando helicóptero em situação que pode ter confronto, para botar medo no criminoso. Não, em São Paulo, então, é o helicóptero... Então, você vai ver filme, você vê qualquer filme gringo, você vê a polícia com helicóptero. Aí aqui você chega e fala assim... Mas a minha cidade tem 15 mil habitantes. Não, tu tem que tirar o helicóptero. 15 mil habitantes. A primeira coisa quando você tem qualquer coisa é um helicóptero, o Águia sobrevoa a cidade. E aí aqui você tira o helicóptero. O que você faz? Você está nivelando a polícia. Você cria Aí um tá bandido aumentando o extremo. confronto. Exatamente. Falando em confronto, valeu, Jackson.